Como é o nome da entidade? A Fundação A Alphaville. Fundação Alphaville, desculpe. A Fundação Alphaville esteve me procurando, apresentou um projeto, que é um projeto muito interessante, que tem a ver aí com o momento de Copa do Mundo e tal. É um investimento significativo para a comunidade. Só que o que eu coloquei a ela, a Coapar, que pese a Coapar ter a propriedade da área, quando foi feito todo esse projeto, aquilo é uma reserva técnica. E quando reserva técnica, cabe ao município, né, a preferência em definir a possibilidade de instalação de algum equipamento público. Na gestão anterior existiam algumas possibilidades de creche ou outros equipamentos que precisavam de investimento do governo federal e a coisa ficou meio travada. Não ia nem para um lado para o outro, porque o governo municipal tinha outros projetos. Então, como a gente tem que falar do presente para frente, então a gente gostaria de, aqui, por isso que eu convidei-os, que eles apresentassem, né, para quem não conhece, qual é a ideia do projeto lá para aquela área, que vem mais ou menos ao encontro do interesse do que se espera para a área, que é realmente o desenvolvimento das pessoas, e ter um espaço de lazer, e daí a prefeitura também tomar conhecimento disso, tomar par da área, e também ver nessa gestão qual que é o seu interesse na área. E o que eu conversei daí, que é passada essa fase, eu acho que tem que haver daí ou uma audiência pública ou, né, reunir algumas lideranças da comunidade, porque eu digo, o equipamento não é para o prefeito, nem para a Coapar, nem para o governo, é para a comunidade, né? Então, qual a maior demanda? E aí a gente sabe que a gente vai entrar numa discussão grande e que as pessoas têm que entender não os seus interesses, né, e sim os interesses da comunidade. Então, por exemplo, a questão dos carrinheiros, e que eu vinha saber lá na conversa, existia quando do projeto 70, 80 inscritos nessa associação. Hoje se reduziu. O pessoal está aqui até para justificar o porquê que se reduziu e o potencial, né, disso aumentar. Então eu acho que qualquer projeto que vai ser examinado tem que ser examinado sob essa ótica, de verificar o potencial para a comunidade e o que cada um dos atores aqui teria que fazer para que se viabilizasse. É um processo que eu achei muito bonito, mas é um processo muito caro, então tem que ter essa consciência de conseguir esses investimentos e ver se é o melhor para a comunidade. E em paralelo a prefeitura também tem que verificar lá a área e falar, não, a nossa ideia é essa. E ideia é uma coisa, né? Depois tem que ver o que precisa para a gente viabilizar, se é uma parceria com o Estado, com a União, e ver se esse seria o equipamento público mais adequado aí para o município. Então, da nossa parte seria isso. Queria só que o Henrico entrasse um pouquinho mais na questão da reposição fundiária, para vocês terem um esclarecimento, e acho que depois poderia passar a palavra ali para a associação, para que quem não conheça tome esse conhecimento. E daí a prefeitura fica com dois convites. Um para avaliar já a área e verificar com a gente, olha, essa gestão tem essas ideias aqui para a área. Mas daí, como a gente vai tornar essas reuniões uma constante, a gente debater aqui, ou ver daí aonde seria também, eu não quero daí induzir nada, a qual que é o melhor ambiente para se discutir isso. Vai ser na Câmara de Vereadores, os vereadores que representam a população, perfeito. Vai ser uma audiência pública com o povo todo aqui, perfeito. Eu quero, na verdade, trazer a questão da forma mais democrática possível, para não falar, não, esse foi interesse de A ou de B. Porque a gente sabe que vai haver naturalmente um conflito de interesses na medida em que se apareça lá 3 alternativas e se a gente vai implementar uma, 2 não vão ficar contentes, né? Mas isso tem que ser daí discutido para que não seja algo que saia
do meu gabinete, do gabinete da prefeitura, é assim que a gente pretende realizar. Então, antes de passar daí a palavra depois da prefeitura, gostaria que o senhor Henrico atualizasse aí a questão da regularização fundiária, que foi um dos compromissos lá que certamente o senhor já me filmou lá no YouTube, que eu havia prometido, que a gente correu atrás do topógrafo, estamos correndo aí para o quanto antes resolver essa questão. Bom, eu queria aproveitar antes do Henrique, eu tinha dito que o doutor Regis estava chegando, eu esqueci. Sandra, a Sandra, e chegou agora a Maria do CRAS. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, Desculpa, primeiro, bom dia a todos, prazer, eu sou Henrique Carolo, advogado especialista em imigração fundiária da Coapar. Eu acho que é prudente que seja aberta a planta aqui, para esclarecer exatamente o que a gente está fazendo. As áreas em verde aqui são as áreas de propriedade da Coapar, que é possível, é passível de regularização hoje. Nós iremos começar pela Fazenda Rincão, né, que é uma matrícula só, e o andamento atual da regularização, nós primeiro trouxemos um topógrafo aqui para atualizar a conferência de todos esses lotes aqui e também do arruamento, né, com base no que a prefeitura desafetou. E com relação às divisas e confrontações aqui, nós estamos procurando adequar todas essas divisas com as matrículas confrontantes também, para evitar uma retificação judicial administrativa. Uma retificação, num caso desse, teria a necessidade de notificar todos os confrontantes. Isso aí pode vir a demorar mais. Então, nós basicamente estamos simplesmente elaborando memoriais de áreas nas divisas com uma adequação com a matrícula confrontante. E após elaborar todos os memoriais que é a descrição de todos os lotes individualizados, das ruas e dessas áreas de divisas também, nós iremos procurar, junto à prefeitura, aprovar o projeto de loteamento, para depois registrar com uma matrícula individualizada no registro imóvel. Então, o andamento atual é esse, foi preciso realizar essa conferência, porque às vezes pode alterar algum lote, pode haver algum sublote, e para também conseguir dar uma maior celeridade, uma retificação aqui, nós praticamente, se um confrontante, por exemplo aqui, o antigo proprietário aqui, a Z Imóveis, ou qualquer proprietário da área confrontante vier impugnar o nosso pedido, isso aí demora mais ainda. Então, assim que o nosso topógrafo, a parte de planta já está concluído, agora o que falta é a parte de elaboração do memorial descritivo, que é a descrição de cada lote das divisas, para que seja registrado pelo registro de imóvel. Se não ajustar digamos assim, por exemplo, aonde pega um pedaço do lote que vocês vão regularizar ele até aqui ou não? Estamos ali que está cortando. Veja que aqui nós vamos ter que fazer uma descrição da parte desses lotes como um todo, para depois, por exemplo, aqui é uma matrícula, ela vem tudo até aqui, são diversos lotes, aqui é outro. Nós vamos fazer a exata descrição dessa matrícula para poder unificar para embaixo. Então, isso vai ter que ser aprovado daí na Câmara, na Prefeitura Municipal, o projeto dessa área tem que ser aprovado para depois encaminhar para o registro imóvel. O loteamento, O loteamento, ou eventualmente, dependendo do tamanho dos lotes aqui, a gente pode até fazer uma demarcatória, que é um instrumento aí inovador, da lei da Minha Casa Minha Vida, só que tem poucas no estado, então às vezes seguir para o registro do loteamento é mais rápido. Doutor Henrique, se me permite a palavra, também sou advogado, não sou especialista na área fundiária e não me leve a mal, mas eu estou aqui um pouquinho de tempo e a comunidade, eu tenho acho que umas 400 e poucas procurações, a dúvida de grande parte dos moradores é porque o Código Civil diz alguma coisa para eles, assim, nós invadimos essa propriedade, estamos aqui há mais de 2, 3, 4, 5 anos sem oposição, porque quando foi invadido era um governo e os proprietários eram contra esse governo impediu
que o mandato fosse cumprido. Portanto, não houve oposição nos primeiros 2 anos. E eles se tornaram posseiros. Então a pergunta deles é assim: se eu sou posseiro, eu tenho a posse de uma propriedade, eu não sou o proprietário. Mas como ninguém me tirou daqui nesses 2 anos, eu adquiri o direito de morar aqui sem ter que pagar nada. Então as dúvidas que com relação à regularização fundiária é essa: como é que eles, sendo posseiro e legítimo proprietário por posse, né, eles vão ter que adquirir novamente o imóvel? Então essa pergunta me curte, todos os dias ela curte no telefone, porque aqui é uma comunidade muito grande, e é uma comunidade que eles não são bobos, eles têm uma informação mais, às vezes até mais adiantada do que da gente, eles já chegam com o número, com o artigo do código para a gente, né? Então, com relação a esse ponto, só para esclarecer, alguns membros da comunidade levarem para suas casas, e o efeito formiguinha transformar essa informação que o senhor vai nos dar, como é que vai funcionar essa parte, o posseiro, quem tomou posse sem oposição por 2 anos de um lote de 250 metros quadrados de área urbana? Ele tem que diferenciar o conceito de posse e propriedade. Isso. Posseiro, proprietário. Proprietário. Proprietário dessa área que hoje é a Coapar. Certo. Então, para justificar essa eventual aquisição nessa Coapar, né, achar que Há 10 anos, 15 anos atrás, quem era o proprietário dessa área? essa aqui era a família Greca. A família Greca. Espólio dos Greca. E eles conseguiram expulsar os moradores na época que se tomaram posse? Não, é por essa razão que a propriedade se tornou na Então, Coapar, por essa razão que nós estamos regularizando. E aquelas pessoas que invadiram esse pedaço de terra naquela época, se tornaram posseiros, eles têm algum direito de posse? O direito de posse, ele pode dar uma entrada com usucapião, mesmo com uma demarcatória, né? Mas depende da legitimidade para pedir e contra quem vai pedir. Certo. Então, cada caso é um caso. Isso, E a Coapar, a Coapar outorga esses termos daí de cessão. Então, eles estão, desde que a Coapar, por uma desapropriação indireta, adquiriu a propriedade da área, isso é feito outorgado através de um instrumento. Entendeu? Então o que acontece? Eu entendo que a parte dessa fazenda a parte anterior a essa questão, a população pode aquilo, advogado e tese existem de todos os tipos e a gente respeita, eu não estou aqui para contestar nenhuma delas. Agora, o poder público foi obrigado a comprar a área, né, pagou por essa área para regularizar. E com a regularização, como que ela fez? Ela está outorgando termos de precários enquanto ela não regularizar a área. Agora, se alguém quiser tentar entrar com usucapião, convencer um juiz, daí é outra questão que a gente entende. Nós vamos ter todos os argumentos para demonstrar que não é possível, porque a gente, desde que adquiriu a propriedade, nós estamos outorgando esses termos, né, que só não viraram ainda contratos definitivos pelas questões daí de registrais aí para regularizar, porque existem áreas ali que a gente ainda está em precatório, não houve ainda o pagamento, mas é o que eu digo, tentar uma ação de usucapião com o argumento de que está com a posse desde não sei quando, entendeu? Tentar é válido. O nosso argumento não é a nossa linha, até porque se fosse até a própria Coapar, em outros casos, por exemplo no Guarituba, age dessa forma. Só que aqui não, nós fomos obrigados a adquirir a área justamente pelo descumprimento da ordem judicial lá. Então, eu acho que é um caminho que não vai dar êxito. Mas isso eu acho e tenho, né, uma opinião formada em cima da nossa forma de regularizar. Agora, se o senhor avaliar o código e entender de outra maneira, é o que a gente diz. Não, o senhor não. Doutor Nelson, só um minutinho. Isso. Me parece que o grande impedimento aí foi que a área foi desapropriada, pagaram os proprietários, mas os proprietários não pagaram os impostos municipais que deviam. Então isso gerou um impasse entre a prefeitura, o Estado, e quem perdeu foi a população. Essa é uma questão que aconteceu mesmo, e que foi uma falha da Coapar, que é um absurdo. Se você vai desapropriar uma área, você vai adquirir uma área, a primeira coisa que você vai pagar são
os impostos, não poderia nem adquirir com débito. E teve algumas partes dessas, o povo foi lá, recebeu o dinheiro, botou no bolso e foi embora. Naturalmente que essa dívida ficou não para a população, e sim para a Coapar, que é onde entra daí a prefeitura e onde a gente quer discutir, e discutir não, a gente reconhece inclusive esse débito que foi uma falha da Coapar, mas o que a gente quer propor, e era o caminho que estava desenvolvendo na gestão. Tudo bem, nós pagamos esse passivo, mas, que é um montante grande, mas com o compromisso de que a prefeitura utilize esse dinheiro para investir lá numa contrapartida para o arruamento. Então, na verdade, a prefeitura vai estar pegando, o dinheiro vai estar sendo da Coapar, nós vamos estar resolvendo um débito nosso e a gente só quer que esse dinheiro volte para a comunidade. Então, isso dá para se fazer num acordo, num entendimento. Se não quiser fazer, também é fácil. Mas aí a gente tem a expectativa, né, dessa parceria para resolver. Queria aproveitar aqui o mapinha. A região aqui do que se pleiteia os equipamentos é essa daqui ou vai até aqui? É essa aqui. Essa é verde. Que a verde é propriedade da Coapar, né? Tá. Então, Henrique, eu acho que uma coisa que a gente teria que ver era para o quanto antes A unificação. unificar, porque independente, eu já estive conversando lá com, né, a associação, a fundação, qualquer equipamento, qualquer projeto, eles vão pedir uma matrícula da área. A prefeitura anteriormente também colocava isso e ficava 10 ônus para a Coapar. Eu não consigo recurso federal porque a gente não tem ainda a matrícula, né, unificada. Então, acho que como prioridade, e como vamos haver agora esse debate aí sobre qual equipamento, hoje, se você for ver, só pode fazer alguma coisa se a Coapar resolver ir lá e fazer. Então, tentar agilizar essa unificação, porque daí a gente fica com ela pronta. Daí, se vai para um lado ou para o outro, decidiu, está lá, a gente caminha o documento, e daí, é a creche, é um colégio, é o barracão para os caras, daí, entendeu? Para não ter essa dificuldade, porque o primeiro documento, né, qualquer projeto que você vai apresentar, vão perguntar, escuta, mas a área está redondinha, cadê? Então, eu acho que... Nelson. Deputado, só uma coisa, se fosse feita uma ponte aqui para pedestre sobre o rio, não é? Do outro lado do rio, escola, colégio, um montão de coisa, ela de uma certa forma se integraria aqui à comunidade. Esse isolamento entre os dois lados do rio é imbecil, né? E é óbvio que a criançada não pode usar uma rodovia para chegar numa escola do outro lado. Quanto custaria uma ponte, pelo menos para pedestre, unindo aqui a Vila Zumbi e aqui a Ubatuba, aqui para cima? Cascais, desculpa, eu queria... Não, só uma perguntinha rápida, porque a resposta ela pode implicar numa ajuda muito. A resposta também é bem rápida, não sei. Tá, ótimo. Veja. Não, porque na ordem nós temos dois assuntos. Este eu acho que o Nelson e o Henrique colocaram muito bem, eu acho que foi muito esclarecedor. As coisas vão andar, o Nelson propõe uma rotina de reuniões periódicas, nós vamos fazer isso. Então, eu acho que era necessário que houvesse esse esclarecimento. A questão que nós levantávamos